Olá pessoal, tudo bem? A gente vai finalizar hoje a parte de embriologia, né? Para fechar a unidade, para fechamento da unidade. A gente já está com atraso de uma semana para fechar essa unidade. Então, eu vou finalizar essa aula de hoje, onde parar a gente fecha esse tópico e junto com ele envia uma atividade, vocês vão responder essa atividade para poder mandar as respostas para mim. E na semana seguinte aí a gente aplica uma avaliação pelo Google Forms, certo? Então, gente, eu tinha comentado com vocês até a formação dos gametas, tá? A estrutura do gameta masculino, a estrutura do gameta feminino, para a partir do momento que os dois se encontram, acontece a fecundação, ultrapassando as camadas protetoras do ovócito, corona radiata, zona pelúcida, espaço vitelínico, toca na membrana plasmática, extravasa os grânulos corticais e aí forma a membrana de fecundação para que só um espermatozoide entre para cada um dos gametas, para cada um dos óvulos, certo? Um óvulo, um gameta. Dois óvulos, dois gametas, um gameta respectivo, certo? Então não há possibilidade de dois espermatozoides entrarem e fecundarem, certo? Entrarem e fecundarem um mesmo óvulo, uma mesma célula reprodutora. Bom, a partir do momento que esse óvulo é fecundado, aí eu disse para vocês que, na verdade, ele está no estágio de ovócito, na espécie humana, é ovócito 2, finaliza a meiose 2, vira óvulo, mas aí esse óvulo, porque ele contém N cromossomos, ele só tem metade, ele vai deixar de ser óvulo no momento que o núcleo do espermatozoide estiver presente, porque a partir daí já iniciam as divisões celulares. Então, entrou o núcleo do espermatozoide, é ovo ou zigoto, certo? Já não é mais óvulo, ovo ou zigoto. E esse zigoto vai sofrer as divisões celulares mitóticas, sempre mitoses, no caso dos animais, para poder ocorrer o desenvolvimento embrionário nas fases consequentes. Então, o que a gente vai abordar agora são essas fases da embriologia, tá? Ou seja, a análise do desenvolvimento dos embriões. Só que a gente vai ter que levar em consideração que eu não estou trabalhando só com a espécie humana, a gente está trabalhando com os animais de uma forma geral. Todo o reino animal, do filo porífero, quinidário, platelminto, nematóide, anelídeo, molusco, artrópode, equinoderme, cortado. Então, todos esses 9 filos do reino animal, eles têm desenvolvimentos específicos. Só que a gente acaba enquadrando tanto os tipos de ovos quanto os tipos de divisões iniciais do zigoto, que a gente chama de clivagens. Então, esse assunto ele tem uma nomenclatura bem particular, né? Divisões celulares, a gente vai chamar as primeiras de clivagens. As células do embrião, a gente vai chamar de blastômeros, certo? Então, quando eu falar blastômero, é a mesma coisa de estar falando para vocês o conceito de célula. Bom, então a gente tem 4 tipos, 4 grupos de zigoto. Cada um desses zigotos, eles são classificados e diferenciados entre si pela quantidade e pela distribuição do vitelo. Eles podem ter pouco vitelo, quase nenhum vitelo, ou eles podem ser riquíssimos em vitelo. Bom, esse vitelo ele pode estar espalhado, ele pode estar centralizado num ponto, ou mais concentrado em num ponto que fica longe do núcleo e um ponto que fica ao redor do núcleo, certo? Então, cada um dos grupos que eu vou relatar aqui, eles têm essa diferenciação, né? Eles são diferenciados em relação à quantidade de vitelo que tem e à localização. Tanto a quantidade quanto a localização vai interferir na divisão do zigoto. E é o que vai determinar os tipos de clivagens e os tipos de segmentações. Para a partir daí, passar pelo estágio que a gente chama de blástula, mórula, blástula, gástrula, neurula, e aí formar os órgãos que a gente chama de organogênese. Então, como essa matéria, esse conteúdo, ele exige muito da gente a percepção das estruturas, então vamos começar analisando aqui, só por essa. Embriologia, certo? Então, é o tópico que a gente vai tentar comentar.
Deixa eu só apresentar aqui para vocês rapidinho. Bom, então, essa classificação, né? A gente vai determinar 4 grupos de ovos. Um deles, um grupo, a gente tem os ovos que são considerados oligolécitos, alécitos e isolécitos. Tá? Então, são 3 tipos que a gente enquadra como um grupo só. Mas são 3 tipos de óvulos que a gente vai analisar, certo? Então, a gente tem esses 4 tipos de óvulos, 3, na verdade, né? Oligolécito, quer dizer que ele tem pouco vitelo, tá? Mas ele é mais concentrado em um dos pontos da célula. Isolécito, quer dizer que ele tem pouco vitelo, mas também ele está igualmente espalhado no citoplasma celular. E a gente tem o ovo alécito. Esse ovo alécito é aquele que não apresenta vitelo no seu, aquela proteína, certo? Aquela proteína em que é aquela proteína em que você tem a função de nutrição do embrião, certo, gente? Função de nutrição embrionária. Deixa eu só colocar aqui o slide na posição correta. A partir desse. Então, a gente tem esses 3 tipos de ovos: oligolécito, que é com pouco, isolécito, que também é pouco, mas é igualmente distribuído, e o alécito, que é o tipo de ovo que não apresenta vitelo. A gente vai encontrar um tipo de ovo chamado de heterolécito, que é o segundo grupo, que ele vai estar com o vitelo mais concentrado no polo vegetativo, certo, gente? No polo vegetativo. E a gente vai ter o ovo telolécito, que também ele está com o vitelo mais concentrado no polo vegetativo. No entanto, ele é muito concentrado. E o ovo centrolécito é aquele que vai estar na região central ao redor do núcleo, mas também com uma grande concentração de vitelo ao seu redor. Bom, lembrando que essas etapas do desenvolvimento embrionário, antes da gente falar dos tipos de ovos, a gente tem as fases que a gente já viu até agora, fecundação e a formação do zigoto. A partir daí é o desenvolvimento embrionário, que é a formação da mórula, a formação da blástula, a formação da gástula e a formação da neurula. Porque depois dessa neurula, que é a fase em que o embrião começa a desenvolver as partes corporais e formar o órgão, que no caso da espécie humana seria chamado já de feto. Então, ocorre a organogênese, que é a diferenciação prática e a formação dos tecidos e constituição dos diferentes órgãos de todos os sistemas que um indivíduo ou um organismo apresenta. Lembrando que dos animais existe um grupo que não tem um desenvolvimento embrionário muito longo, né? Que é o grupo dos poríferos. Eles param no segundo estágio do desenvolvimento, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, essa classificação que eu estou tentando abordar aqui para vocês, então a gente tem essa, ó, tá vendo? Há pouco ou nenhum vitelo. Os 2 primeiros, o oligolécito e o isolécito, tem pouco vitelo, o alécito tem muito. A gente vai ter os ovos heterolécitos, são aqueles que apresentam vitelo mais concentrado num polo da célula, que a gente chama de polo vegetativo, é onde não está o núcleo, certo? Então, onde está o núcleo a gente chama de polo animal. Aqui eu estou colocando alguns representantes, alguns tipos de organismo que apresentam esses tipos de ovos. Por exemplo, o mamífero tem um tipo de ovo alécito, o anfíoxo ele tem um tipo de oligolécito, tá? Que é nele que a gente vai abordar nossa análise do desenvolvimento embrionário. Os ovos heterolécitos, eles são de anfíbios. Peixes também apresentam, mas o principal representante para as questões são os anfíbios. Aí você lembra dos tipos de anfíbios para qualquer questão que vier falando sobre ele. Ovos telolécitos completos, ou seja, ou simplesmente telolécitos, são aqueles que têm muito vitelo concentrado no polo vegetativo, que é no caso das aves de répteis, que todo o desenvolvimento embrionário utiliza todo o nutriente armazenado na estrutura do ovo com casca calcária, certo? Que é uma vantagem adaptativa dos 2 grupos. Bom, os ovos centrolécitos, há muito vitelo mais concentrado ao redor do núcleo, a gente vai ter representantes do grupo dos artrópodos. Tá, gente? Então, isso daí é identificar e lembrar quais são os grupos de organismos que apresentam, alguns pelo menos, né, que tem isso daí. Então, esse pontinho azulzinho aqui, gente, ó, ele representa o vitelo.
Então, o núcleo central e o vitelo igualmente distribuído. É um oligolécito ou isolécito. Certo? Nesse caso aqui seria um isolécito. Se ele estiver mais concentrado, a gente chama de oligo, tá? Porque ele não está igual. Aqui a gente tem o vitelo, que ele está concentrado, mas não tanto, num polo da célula, por isso que a gente vai chamar de heterolécito, hétero vem de diferença. O telolécito é que está muito concentrado no polo vegetativo, e você tem aqui o vitelo muito concentrado ao redor do núcleo, certo? Esse aqui seria o tipo de ovo centrolécito. Para cada um desses grupos de ovos, tem um tipo de segmentação específica. Então, essa segmentação a gente chama de clivagem. Tipos de segmentação ou clivagem. São as primeiras divisões celulares. Geralmente, elas são diferenciadas a partir da terceira divisão. Então, a gente tem a chamada holoblástica ou total. Isso quer dizer que todo ovo vai sofrer divisão, porque o seu citoplasma é fácil de ser separado, já que ele não tem uma grande quantidade de vitelo. Ele pode ser do tipo igual, que na terceira divisão, na terceira segmentação, formam 8 células de tamanhos iguais, que a gente chama de blastômeros, e tem a desigual, certo? A desigual é aquela que vai formar blastômeros de tamanhos diferentes, que a gente vai chamar de micrômeros, os menores, e macrômeros, evidentemente, os maiores. Lembrando que, para cada tipo de ovo, teve uma segmentação. Então, o primeiro grupo, segmentação igual. O segundo grupo, que é dos heterolécitos, a gente vai ter a segmentação desigual. Bom, a partir daí, a gente tem aquelas em que o vitelo está tão concentrado que não deixa o citoplasma dividir. Então, nesse caso, a gente tem a discoidal, que é quando os blastômeros formam apenas uma cicatrícula no polo vegetativo, no polo animal, desculpa, onde tem o núcleo, e o citoplasma não consegue ser dividido a partir de então, porque o vitelo está muito concentrado, ele só vai servir de base para que as células se dividam e o nutriente chegue e a célula se multiplique, que é dos ovos telolécitos. Os ovos centrolécitos, eles têm uma segmentação superficial. As divisões começam a acontecer no centro, porque o núcleo está no centro, mas quando as fibras de fuso começarem a puxar os cromossomos para fora, o citoplasma vai tender a se dividir, mas não vai se dividir por completo, porque tem um vitelo no centro. E ele acaba ficando só na borda, na periferia desse blastômero, dessa célula, desse zigoto, certo? Então, vai ficando na superfície, na periferia, isso para os ovos centrolécitos. Bom, nesse caso, a gente precisa visualizar cada um deles. Está vendo aqui, ó? Primeira divisão, segunda divisão e a terceira, gente. A terceira divisão forma 8 células, 4 em cima, 4 embaixo, de tamanhos iguais. Tá? Essa é a holoblástica igual. Nesse caso, a desigual, a divisão começa a acontecer, mas antes de finalizar a primeira, já está começando praticamente a segunda, e antes de completar, observe onde existe a divisão. A região onde tem o vitelo vai ficar maior, e a região onde não tem o vitelo, onde tem só o núcleo, vai ficar menor. Então, a gente tem micrômeros e macrômeros. Esse outro tipo de segmentação, a célula começa a sofrer divisão, mas ela se restringe a onde está o núcleo, que é nessa cicatrículazinha aqui. Então, primeira divisão, segunda divisão, terceira. Tá vendo? Ele forma um disco na parte superior, e aqui o citoplasma não sofreu divisão. Nesse caso, ela é parcial discoidal. O outro tipo de divisão, vou voltar aqui rapidinho, o outro tipo de divisão, ou segmentação, o núcleo está no centro, começam a ocorrer as divisões celulares, mas eles começam a migrar para a periferia do citoplasma, do zigoto. Então, o embrião começa a se formar a partir daqui, certo? Então, seria a superficial. Meroblástica, parcial, e superficial, que seria a classificação dela, certo? Ovos oligolécitos, isolécitos e alécitos. Ovos heterolécitos. Essa terceira para os ovos telolécitos e essa quarta para os ovos centrolécitos. Para cada tipo de ovo, tem uma segmentação específica. Bom, a gente vai analisar a formação do embrião de um anfioxo, certo? Porque ele é um cordado como a gente. Então, ele tem todas as... Até mesmo o indivíduo na fase adulta, ele apresenta ainda essa notocorda, que é o que caracteriza nosso grupo, tá? O grupo dos cordados. São os cefalocordados, urocordados e os vertebrados, ou eucordados, que apresentam essa estrutura. Então, a gente vai analisar o anfioxo, mas tendo em vista também
que é muito similar ao desenvolvimento da espécie humana, a formação do embrião da espécie humana. Então, essa fase do desenvolvimento embrionário do anfíoxo, ela parte do zigoto, começam aquelas divisões que a gente chama de clivagens, e vai chegar num estágio chamado de mórula, que parece com aquela fruta, né, aquele fruto múltiplo que a gente chama de amora, tá? Por isso que ele tem esse nome. Tem em torno aqui de 36, 64, 32, 64 blastômeros, ou seja, células. Bom, essa mórula continua a sofrer as divisões celulares, cada célula se dividindo em duas automaticamente, multiplicando através de mitoses, e aí chega no estágio em que a gente chama de blástula. Essa blástula, gente, ela tem uma camada de células por fora e uma cavidade que é preenchida por líquido por dentro, desse tamanhozinho aqui, ó, pequenininho, certo? Não dá para ser perceptível. A gente tem dificuldade de visualização a olho nu. Que é quando, por exemplo, o pessoal vai fazer transplante, né, implante de embrião na mulher, implanta um blastocisto, nesse estágio aqui, ó, certo? Ou quando você vai fazer tratamento com células-tronco, você para o desenvolvimento nessa estrutura aqui, que é a blástula. Os poríferos se desenvolvem até a anfiblástula, que é o estágio de larva que eles apresentam. Então, é um estágio em que todas as células são tipicamente iguais, ou seja, elas não apresentam diferenciação. As células são idênticas, tanto quanto na constituição cromossômica, genética, quanto na sua funcionalidade. Então, ainda não há formação de tecidos, não tem especialização celular. Então, qualquer célula dessa aqui, se você inserir no tecido, ela vai dar origem àquele tecido. Então, o tratamento com células-tronco de embriões humanos, ele é feito com o desenvolvimento embrionário parando na blástula, certo? Inseminação in vitro, estímulo do desenvolvimento, parou na blástula, beleza, retira a célula e vai fazer o implante. Se colocar isso no útero, ele desenvolve e gera uma nova criança, uma nova pessoa, beleza? Bom, só que essa blástula, ela vai sofrer algumas modificações, e essas modificações, certo? Observa aqui que a blástula de um anfíoxo, ela tem regiões de células menores, que a gente chama de micrômeros, regiões de células maiores, que a gente chama de macrômero, a blastoderme, que é essa camada de células, e a cavidade. Imagine que é uma esfera, ou seja, uma coisa um pouco mais longa, mais esférica, tá? Então, é totalmente envolvido. E aqui é o fundo da blástula. Então, célula é a cavidade da blástula, blastocele. Não é nenhum tipo de tecido, não há, por exemplo, aqui o início de um tubo digestório, não tem nada disso. É por isso que os poríferos não apresentam tecidos, não apresentam sistemas, não apresentam órgãos, porque o estágio embrionário deles para na blástula. Só que essa blástula vai sofrer uma modificação, porque as células continuam se dividindo, e essa modificação dá origem à gástula, por isso que a gente chama de gastrulação. Bom, o que é que vai acontecer? Essa região de macrômero começa a se dividir, mas preenchendo a cavidade da blastocele, que vai apertar essa blastocele, vai apertar até que ela suma, certo? Ela vai desaparecer. Imagina aqui que eu estou com uma bola. Vou apertando essa bola e eu vou deixar um espaço, tá vendo? Que está entre... dá para ver até meu rosto aqui, pelo espaço que ficou. Então, esse espaço aqui é outra cavidade que vai surgir. Então, começa a ocorrer uma invaginação dos macrômeros, vindo para a blastocele, e ela vai tocar lá em cima. Quando ela tocar aqui em cima, a blastocele some, e a gente vai ter agora duas camadas de células, certo? A gente vai ter duas camadas de células aqui. Uma que a gente vai chamar de blastoderme, de ectoderme, e a outra que a gente vai chamar de mesentoderme, ou simplesmente de endoderma, certo? Ou endoderme, como a gente tem aqui. Beleza? Bom, a cavidade que restou, ela é a cavidade que a gente chama de arquêntero, ou intestino primitivo. E a abertura, que é um poro, certo? É o blastóporo. Esse blastóporo é uma abertura para um futuro intestino. Então, se é uma abertura para um futuro intestino, ele pode dar origem a uma boca, e aí os indivíduos seriam classificados como protostômios. Estômago significa boca, proto primeiro, né? Então a boca foi originada primeiro. Ou pode dar origem ao ânus. E a boca vem depois. Então seria deuterostômio, certo? Ou seja, aquele que a boca é originada depois. Dois grupos de animais são deuterostômios, que é a espécie humana, ou seja, os mamíferos, e os equinodermes. Eles são classificados como deuterostômios. Então você tem ectoderme,
endoderme e intestino. Os quinidários, por exemplo, têm um desenvolvimento até aí, por isso que eles são diblásticos. Eles apresentam dois tecidos embrionários, ectoderme e endoderme, e o intestino primitivo com sua abertura. Bom, mas para a formação do ofióxo, essa figura, ela se desenvolve. Então, a gente tem nessa fase, certo? Nessa fase aí, os seguintes componentes. Folhetos germinativos, que é ectoderme e mesentoderme, o arquêntero, o blastóporo, que completa a estrutura da gástula. Bom, mas a gástula vai começar a sofrer suas divisões partindo da blástula, certo? Então, vai dar origem à neurula. E essa neurula, ela se desenvolve a partir do estágio de gástula, que é esse aqui, ó. Que, na verdade, é a mesma figura. Parece que são coisas diferentes, mas é um embrião em tubo, o poro. A gente fez um corte, certo? Está aqui. A gente fez um corte nesse plano, para ver essa figura, e a gente fez um corte nesse plano, para ver a figura de baixo. Então, a gente tem aqui, ó, ectoderme, e o que está de amarelinho, a endoderme. E a abertura aqui, o buraco, o espaço, tá? A cavidade, que é o arquêntero, intestino primitivo. Bom, o que é que vai acontecer? Cada uma dessas estruturas, tanto a ectoderme quanto a mesentoderme, vão sofrer modificações. Achatamento da ectoderme, invaginação da ectoderme para formar o tubo neural. Vão surgir três modificações, três evaginações aqui na partezinha amarelinha, que é a endoderme, duas laterais que vão originar os somitos, que caracterizam a mesoderme, e um central que vai dar origem à notocorda. Então, essas modificações estão aqui, ó. Mais azul escuro, placa neural, as modificações para originar o mesoderme, certo? Ou a mesoderme. Bom, essa placa neural vai formar a goteira neural, que vai caracterizar com o tubo neural, ou canal neural. Tá vendo aqui, ó? Essa partezinha de vermelho, ela sofreu 3 invaginações, 2 laterais, essas 2 laterais originando os somitos, ou mesoderme, e essa central originando a notocorda. Então, essa estrutura agora, ela tem ectoderme, que está nesse azulzinho mais claro, o mesoderme, que está representado de vermelho, uma cavidade envolvida completamente pela mesoderme, que a gente chama de celoma. O nosso celoma é toda essa região daqui, ó, que é preenchido por pulmões, tá? Tem o estômago, tem o esôfago passando. Então, essa estrutura que representa essa cavidade e esse espaço, onde tem diversos órgãos, a gente chama de celoma, ou antigo celoma. A notocorda, que no nosso caso desaparece, ela não fica mais, e a endoderme, tá vendo? Então, aqui a gente já tem 3 folhetos embrionários, eles são indivíduos que são triblásticos, 3 folhetos. Então, a diferenciação celular, gente, ela só ocorre a partir da formação da blástula. Depois da blástula, aí, a partir daí é que as células começam a se diferenciar para formar os tecidos. E aí, dos tecidos é que vão originar os órgãos no futuro, certo? Então, essa daí é a fase, ou como é originado a estrutura da neurula. Bom, então, essa neurula ela tem ectoderme, endoderme e mesoderme, que são os 3 folhetos embrionários ou germinativos, apresenta a notocorda centralizada, o tubo neural, que é o que caracteriza o nome da fase, neurula, certo? Tem um tubo neural, dorsal, certo? Passando pelo dorso, pelas costas, os somitos, que na verdade é o mesoderma, o celoma, que é a cavidade envolvida pelo mesoderma, o arquêntero, que é a cavidade intestinal, o intestino primitivo, e ainda assim o blastóporo, que não dá para ver naquela figura, mas ele ainda reside, claro, porque ele vai dar origem a uma das aberturas do sistema digestório, certo? Ou a boca, protostômos, ou o ânus, deuterostômos. Nesse caso, vai dar origem ao ânus, porque a gente está trabalhando com indivíduos do grupo dos cordados, certo? São protostômos. Desculpa, são deuterostômos. Bom, então essa aqui é a figura que normalmente vocês têm que lembrar, certo? A nomenclatura, a definição. Então, como vai com slides para vocês, os slides vão lá, bem coloridinho, dá para fazer a definição e a diferenciação de forma mais tranquila. A partir daí, o que a gente vai ter que entender é o seguinte: o que é que cada um desses tecidos embrionários origina, que aí é a organogênese. Então, lembrar, a ectoderme é aquela camada que está de fora. Então, muito que está por fora, externo,
é de origem ectodérmica, como, por exemplo, nossa epiderme, tá? As glândulas anexas, tá? Então, todas essas estruturas, esmalte do dente, tudo isso são originados da ectoderme. Tá? Como o tubo neural foi originado da ectoderme, então todo o sistema nervoso é de origem ectodérmica, o tecido nervoso, e o revestimento bucal, anal e nasal. Certo? Então, são os componentes em que a endoderme ela origina. E o esmalte do dente, como eu já tinha falado para vocês. A gente tem ainda a mesoderme. O que é que a endoderme origina? Revestimento do tubo digestório. Tá? Lembre que a endoderme é aquela que cobre o arquêntero. É aquela que está de amarelinho na figura anterior. Ela cobre o arquêntero. E o que é que o arquêntero é? O intestino primitivo. Então, aquilo que está relacionado com o intestino, revestimento e suas glândulas anexas, fígado, certo? Pâncreas, então, são de origem endodérmica. O revestimento do tubo respiratório, revestimento da bexiga e da uretra. Bom, retirando essas estruturas que eu falei para vocês, da endoderme, da ectoderme e da endoderme, todos os demais componentes, os tecidos conjuntivos de uma forma geral, eles são de origem mesodérmica, certo? Então, lembra aí, mesodérmica está aqui a última fase do desenvolvimento, ou seja, o que é que origina. Derme, as serosas, a cartilagem, ossos, músculos, e quando eu falo músculo, é o sistema cardiovascular, certo? A musculatura do sistema digestório não é o sistema digestório todo, mas a musculatura, porque a endoderme só dá origem ao revestimento interno, todo o restante é de origem mesodérmica para cada um desses pontos. Então, a gente tem uma figura resumo, certo? Então, o zigoto vai sofrer mitoses, por isso que vão formar células geneticamente iguais, a originando mórula, continua com mitoses, blástula, a partir daqui, a atividade diferencial dos genes começa a provocar diferenciação celular, e aí começam a surgir os tecidos, no caso, o ectoderme e a endoderme. Continuam as divisões até que originem 3 folhetos embrionários, que vai dar origem à neurula com o seu tubo neural característico, endoderme, mesoderme e ectoderme. Para, a partir daí, ocorrer a formação dos órgãos e inicialização da estrutura fetal, certo? Então, essa é a sequência, é importante vocês terem essa sequência aí para poder compreender o desenvolvimento embrionário, até onde é que não apresenta tecidos e a partir de onde é que tem esses tecidos e por quê? Pela atividade diferencial dos genes. Bom, a partir daí, a gente vai analisar os anexos embrionários. O que são anexos? São todas aquelas estruturas que o embrião, quando ele está formado, ele vai precisar para que tenha um auxílio, para que o seu desenvolvimento aconteça. A gente pega como exemplo os anexos embrionários dos répteis e das aves, porque eles apresentam um ovo com casca calcária e os componentes mais notáveis para essa estrutura. Lembrando que, quando a gente observa a estrutura embrionária, o embrião é essa partezinha que está mais escura aqui. Ó. Ele está envolto por uma membrana, por uma camada de células, que a gente chama de âmnion, e ele contém um líquido amniótico, que é o que vai fornecer água para evitar desidratação e choques mecânicos. Então, esse embrião, no caso do ovo com casca, que está isolado, ele precisa dessa água de forma imediata, certo? Ele precisa respirar. Então, a casca que esse ovo forma precisa ser porosa para ocorrer a troca. Só que a troca não acontece diretamente, ela acontece via alantoide, certo? Então, é importante para trocas gasosas, mas ele é importante também para armazenamento de excretas nitrogenadas, que são substâncias tóxicas que nosso corpo produz, e que no caso do corpo das aves produzem, dos répteis, e precisa ficar isolado. Só que eles também precisam de comida, e por isso tem a vesícula ou saco vitelínico para poder fornecer esses nutrientes. E um anexo que encubra todos eles, ou seja, nesse caso a gente vai chamar de córion, certo? Os demais componentes aqui, eles são anexos que são formados depois que o ovo vai saindo pelo oviduto, aí vão ocorrendo as deposições, a albumina, tá? E a formação do carbonato de cálcio, o óxido de cálcio para originar o carbonato de cálcio depois quando entrar em contato com a atmosfera. Certo? A casca do ovo só é mais rígida depois que entra em contato com o atmosférico. Então, essa estrutura dos anexos embrionários é importante que vocês lembrem, certo? Porque a gente tem aí saco vitelínico, função dele, nutrição. A gente tem o âmnion, que é o que contém o líquido amniótico, para evitar choques
mecânicos, né? Não é choque elétrico não, tá, gente? Eu esqueci de colocar choque mecânico e desidratação. O alantoide, que é para armazenamento de excretas nitrogenadas, mas também ele permite as trocas gasosas, que não está no esquema, mas depois, se vocês acompanharem o vídeo, anote aí no caderninho de vocês. E a gente tem o córion, que é aquele que reveste o anexo e todos os embriões. Só que um grupo, tá, que é o nosso, que é do mamífero, não tem necessariamente esses órgãos, todos eles com a funcionalidade que é dita agora. Porque apresentam uma estrutura que é meio materna, meio fetal. A gente chama de placenta. Por que meio materna? Porque ela se prende ao útero. E por que meio fetal? Porque os anexos são modificados para originar essa estrutura. E é ligada por meio do cordão umbilical, certo? Para permitir a troca de substâncias entre a mãe e o feto, através da placenta. Então, esses órgãos que sofrem essas modificações é o alantoide e o córeo, por isso que a gente chama de alantocoroidiana, certo? É uma mistura de alantoide e córeo. Então, essa placenta permite troca de substâncias entre o feto e a mãe através do cordão umbilical, é parte materna e parte fetal, certo? E é ligada através do cordão umbilical, beleza? Então, esses anexos aqui é a figura para a gente demonstrar onde está a placenta, tá? Todo esse componente aqui é embrionário, todo esse componente aqui é fetal, e ligado para ele através do cordão umbilical com uma veia, certo? Que ele vem trazendo nutrientes para o feto, e uma artéria que vai levando substâncias que precisam sair para a mãe, como gás carbônico, como excreta nitrogenada, para a mãe jogar para fora, certo? É uma estrutura extremamente interessante e importante para o nosso desenvolvimento. Beleza? Gente, olha, tentei explicar rapidão para finalizar nosso conteúdo de embriologia. Anotem tudo, porque semana que vem vai ser o prazo final para que vocês entreguem esse material anotado. Beleza? Valeu, gente. Valeu a paciência. Tchau e até semana que vem.